Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, de 19 de março de 2021, sexta-feira, dia de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o glória, o creio, o prefácio próprio e ofício da solenidade. Antífona da entrada. Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa. Lucas capítulo 12, versículo 42. Oração do dia. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 4 ao 5, do 12 ao 14 e o 16. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 89, versículos do 2º ao 3º, 4 ao 5º, 27 e 29, refrão 37. Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor de geração em geração, eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre. No teu trono firmarei tua linhagem de geração em geração, garantirei o teu reinado. Eis que a tua descendência durará eternamente. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, vós sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos. Eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, de 16 a 18 e o 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua prosperidade. Esta
sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Repitamos, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam a vossa casa, para sempre eles hão de louvar. Salmo 83, versículo 5. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à proclamação, então, do Evangelho de São Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, agora vamos à liturgia comentada, uma reflexão do Evangelho, uma espécie de homilia de autoria de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada, José fez como o anjo havia mandado. Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24a. Na solenidade de São José, patrono da Igreja Universal, a liturgia sagrada chama nossa atenção para a obediência de José de Nazaré, ainda que se tratasse de uma experiência íntima e um tanto nebulosa, como são as imagens e as sugestões dos sonhos. O justo José aceita uma profunda reviravolta em sua vida e obedece da forma mais prática. Ele obedece da forma mais prática, isto é, com ação. Põe imediatamente em prática a ordem recebida. Em sua recente carta apostólica, Patris Corde, editada em 8 de dezembro de 2020, o Papa Francisco define São José como pai na obediência. Ele escreve: de forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide deixá-la secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema. Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz
um filho ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Mateus capítulo 1, versículos do 20 ao 21. A sua resposta foi imediata. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Mateus capítulo 1, versículo 24. Com a obediência, superou seu drama e salvou Maria. No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 13. José não hesitou em obedecer sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria, e ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até a morte de Herodes. Mateus capítulo 2, versículos do 14 ao 15. No Egito, com confiança e paciência, José esperou do anjo o aviso prometido para voltar ao seu país. Logo que o mensageiro divino, num terceiro sonho, depois de o informar que tinham morrido aqueles que procuravam matar o menino, lhe ordena que se levante, tome consigo o menino e sua mãe e regresse à terra de Israel, conforme Mateus capítulo 2, versículos de 19 a 20, de novo, obedece sem hesitar. Levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mateus capítulo 2, versículo 21. Patris Corde 3. Mais do que nunca, vivemos tempo de rebeldia declarada e da mais debochada desobediência. A própria figura do Papa é atacada de forma jamais imaginada no passado próximo. O exemplo de São José nos convida a uma atitude humilde diante da vontade de Deus e uma serena disposição de enfrentar as dificuldades que o Senhor permite em nossas vidas. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eis que vim, ó Deus, para fazer tua vontade. Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que vocês podem utilizar livremente os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista. Sua bênção, padre Evaldo. Bem, vamos então passar o texto sobre o santo do dia, São José. De graça recebestes, deem também de graça. Disse Jesus a todos nós. Portanto, tudo que está nos meus endereços eletrônicos é para evangelização. Utilizem à vontade. 19 de março é dia de São José, esposo de Maria. Pouco conhecemos sobre a vida de São José, unicamente as rápidas referências transmitidas pelos evangelhos. Este pouco, contudo, é suficiente para destacar o seu papel primordial na história da salvação. José é o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. É o último dos patriarcas. Para destacar este caráter especial de José, o Evangelho de São Mateus se apraz em atribuir-lhe sonhos, a exemplo dos grandes patriarcas, fundadores do povo judeu. A fuga de José com sua família para o Egito repete, de certa forma, a viagem do patriarca José para que nele e em seu filho Jesus se cumprisse o novo êxodo. Disse que casou-se com Maria aos 30 anos de idade. Disse também que morreu aos 60 anos de idade, antes do início da vida pública de seu filho Jesus Cristo. Sabemos que ele era um carpinteiro, um trabalhador, tanto que em Nazaré perguntaram em relação a Jesus: não é este o filho do carpinteiro? Ele não era rico, tanto que quando ele levou Jesus ao templo para ser circuncidado e Maria para ser purificada, ele ofereceu o sacrifício de um par de rolas ou 2 pombinhos, permitido apenas àqueles que não tinham condições de comprar um cordeiro. A missão de José na história da salvação consistiu em dar a Jesus um nome
fazê-lo descendente da linhagem de Davi, como era necessário para cumprir as promessas. Sua pessoa fica na penumbra, mas o Evangelho nos indica as fontes de sua grandeza interior. Era um homem justo, de uma fé profunda, inteiramente disponível à vontade de Deus, alguém que esperou contra toda a esperança. Sua figura quase desapareceu nos primeiros séculos do cristianismo para que se formasse melhor a origem divina de Jesus, mas já na Idade Média, São Bernardo, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino lhe dedicaram tratados cheios de devoção e entusiasmo. Desde então, seu culto não tem feito senão crescer continuamente. Pio IX declarou o padroeiro da Igreja Universal. Leão XIII propunha-o como advogado dos lares cristãos. Em nossos dias foi declarado modelo dos operários. Vamos agora à oração. Senhor Jesus Cristo, vivendo em família com Maria, tua mãe, e com São José, teu pai adotivo, santificaste a família humana. Vive também conosco em nosso lar, e assim formaremos uma pequena igreja pela vida de fé e oração, amor ao Pai e aos irmãos, união no trabalho, respeito pela santidade do matrimônio e esperança viva na vida eterna. Tua vida divina, alimentada nos sacramentos, especialmente na Eucaristia e na tua palavra, nos anime a fazer o bem a todos, de modo particular aos pobres e necessitados. Em profunda comunhão de vida, nos amemos na verdade, perdoando-nos quando necessário, por um amor generoso, sincero e constante. Afasta de nossos lares, Senhor Jesus, o pecado da infidelidade, do divórcio, do aborto, do egoísmo, da desunião e de toda a influência do mal. Desperta em nossas famílias vocações para o serviço e ministério dos irmãos, em especiais vocações sacerdotais e religiosas. Que nossos jovens conscientes e responsáveis se preparem dignamente para o santo matrimônio. Senhor Jesus, dá, enfim, às nossas famílias coragem nas lutas, conformidade nos sofrimentos, alegria na caminhada para a casa do Pai. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Maranata, como dizem os protestantes evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba. Ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Senhor, vem. Jesus vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados, para que no dia que ele voltar, que não sabemos a hora, nem o dia, nem que circunstância, não sabemos. Então, esteja livre do pecado. Peça perdão, porque nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Pecamos diariamente. Então, peça perdão dos seus pecados, principalmente os mais graves, para que quando Jesus voltar, não nos pegue de surpresa. Que a gente esteja com a alma limpa, com a consciência tranquila, para que ele nos absolva e nos leve para a vida eterna, onde viveremos como anjos. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse São Paulo apóstolo. São José, rogai por nós.